Olá, meus amores, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula 2 do método 3P. Hoje nós vamos falar sobre a descida da alma, a criação dos corpos e os níveis de densidade que existem em nós, o que nós somos, o que é o nosso corpo e onde está Deus nessa brincadeira toda. Para isso, eu peço que vocês prestem bastante atenção, muita atenção mesmo, no trecho inicial desse vídeo que eu vou compartilhar com vocês. Pode ser que alguns de vocês já conheçam esse vídeo, mas eu peço que vocês, mesmo assim, prestem atenção, porque estamos num outro contexto, numa outra energia, num outro entendimento, e tudo isso influencia a interpretação, a assimilação disso, tá bom? Eu não vou passar o vídeo inteiro, é só para a gente realmente ter uma ideia, para a gente desenrolar a nossa aula, e depois esse vídeo vai ficar disponível para vocês assistirem completo na plataforma de vocês do Método 3P. Então, bora lá, eu vou pegar o vídeo aqui para nós, para a gente compartilhar a tela. Então, vamos lá. Compartilhar tela, compartilhar som da tela. Eu espero que funcione. Bora lá. Então, vocês estão vendo aqui? Isso. Vou pôr no volume máximo. Se concentrem, se conectem com a imagem e com o dizer, tá bom? Foco total aqui. Tudo que a gente coloca energia, a gente assimila, a gente cria, internaliza. Antes do começo, o tudo era nada. Só a faísca da consciência divina. Dessa faísca surgiu toda a criação, girando em espiral no centro, girando para o ser, girando para o tempo, girando em círculos de vida. Das grandes galáxias espiraladas a milhares de anos-luz de distância, até os trilhões de átomos rodopiando em um grão de areia, o universo foi feito a partir de esferas giratórias de energia, esferas giratórias de pó estelar, dando nascimento à vida. Esferas dentro de esferas, girando através do espaço, solidificando-se em formas, girando em um eixo, orbitando o Sol, revolucionando e transformando-se através do tempo, o um em muitos, dando à luz a vida. Com uma só lua branca, nosso brilhante planeta azul gira no espaço. Um planeta feito de terra e de água, de fogo e ar. Um planeta de som, de luz, beleza e consciência de vida. Em uma intrincada rede, tecida com primoroso equilíbrio. Essa terra abençoada que é nossa casa é a grande esfera, da qual surge nossa vida. Geradas do coração do Espírito Divino, condensando-se para a manifestação. O um em muitos, Pai Céu e Mãe Terra. Entre eles, as 7 camadas da manifestação forma a ponte do arco-íris, conectando a terra e o céu, degraus da matéria ao espírito. Conectando-se através de nossos corpos, conforme nos conectamos um ao outro e à infinita rede da vida. Esta é a busca para ficar consciente.
alinhados ao canal central chamado Sushumna. Os 7 chakras se estendem da base à cabeça, gerando os padrões do campo áurico. Sua rotação provém da interseção de 2 correntes básicas, uma de cima e outra de baixo. Quando essas correntes passam entre os chakras, os centros giram por anos para nos levar numa jornada através da vida. Juntos, estes 7 chakras descrevem uma profunda fórmula para os humanos e um templo para a transformação. A localização dos chakras no corpo dá sentido a seus respectivos níveis de consciência, os quais exploraremos conforme entremos no lótus de cada chakra, começando com o lótus vermelho, localizado na base da coluna. O primeiro chakra representa o mundo material, a gravidade atraente da matéria, a força que reúne a energia e lhe dá forma, e que cria a densidade que nós conhecemos como mundo físico. Seu elemento é terra, e este chakra representa o instinto de sobrevivência e nossa conexão primária à matriz da vida terrestre. Acredita-se que a energia serpentina da deusa Kundalini Shakti dorme enroscada 3 voltas e meia ao redor do chakra básico, mantendo-a junto à matéria. Quando acordada, Kundalini remonta a coluna, perfurando e despertando cada chakra de uma vez, procurando a seu divino companheiro, Shiva, quem a espera em estado de consciência plena. O nome deste chakra, Muladhara, significa suporte raiz. Para ter o apropriado suporte para essa longa viagem, são necessárias profundas raízes na terra. É aqui onde fica a casa, a paz e solidez que se encontra no mundo natural. Medita aqui com as raízes na terra, honrando o templo de seu corpo. Muito bem. Olha só que incrível, né? Então, o vídeo ele parte da explosão do Big Bang, da criação deste universo, né, de que chamamos de universo verso, né? Então, nós estamos dentro de algo que é uma coisa só, uni. Então, já guarda essa informação aí na sua cachola, porque isso é muito importante. É importante também guardarmos na cachola que absolutamente tudo gira em espiral e tudo são essas esferas vibrando, girando em torno de si e girando num conjunto, em sistemas muito perfeitos, muito harmônicos para criar tudo que a gente chama de vida, de matéria, para a gente se experimentar aqui. E vocês viram ali, né? Eu parei no primeiro chakra, o vídeo vai falar de todos os chakras, numa pegada de termos mais iógicos, tá? E eu gosto muito, muito mesmo desse vídeo, porque ele conversa muito com tudo que eu venho praticando, percebendo, vivenciando e também do que me foi dado do 3P. E ali ele diz para nós, né, com muita clareza e de maneira desenhada, que tudo que nós precisamos é de uma boa fundação. Por isso que o método 3P nível 1 é a fundação. A gente precisa de terra, a gente precisa de base, a gente precisa de raízes fundas, firmes, né, que sustente esse florescimento, essa subida que nós vamos dar. Então é daqui que nós vamos partir para a nossa aula de hoje. E eu vou compartilhar com vocês a tela dos nossos slides para a gente seguir. Não se preocupem, porque esse vídeo vai estar inteiro na plataforma do Método 3P para vocês assistirem, tá? Ele é um vídeo antigo, assim, a primeira vez que eu assisti esse vídeo foi na minha formação em Yoga Terapia, em 2017. E naquela época eu não tinha essa consciência e eu achei uma coisa muito mística, muito nada a ver.
E assistindo agora, né, que eu voltei a pegar ele, porque eu lembrei dele e eu voltei a assisti-lo, eu falei, cara, aqui tem muitas chaves e tem total sentido com o nosso trabalho aqui. Então, vamos lá. Vamos compreender um pouquinho mais desse universo que somos, tá? Então, a primeira coisa, a gente tem que entender que tudo está em movimento, em vibração, que tudo vai criando esse movimento, ele é em espiral, porque é assim que a consciência, é assim que a energia que carrega uma consciência se movimenta pelo espaço, em espiral, tá? Toda matéria é efeito e toda causa não está na matéria. É uma energia, uma frequência, a causa não está no mundo material. O mundo material é o efeito, tá? E que tudo é uma coisa só. Só existe uma única coisa e nós estamos dentro dessa uma única coisa que existe, e essa uma única coisa que existe somos nós mesmos. E naquela explosão do Big Bang, linda, maravilhosa, essa uma única coisa que existe se fragmenta para experimentar infinitas possibilidades em infinitas formas e infinitas densidades e dimensões dentro desse universo. Entenda e encare esse universo como um único grande corpo, uma única grande alma, né? E que nós fazemos parte disso, na verdade, nós somos isso, tá bom? E estamos, pedacinho por pedacinho, nos tornando conscientes de quem nós somos. Aqui vocês estão vendo a imagem de um prisma, onde uma única luz, a gente consegue fazer, por esse processo que a gente chama de refração, a gente consegue ver o que tem dentro dessa luz, o que essa luz carrega de informação. Então, veja, o espectro visível, porque tem o não visível pelos olhos humanos, né? O que a gente consegue ver é que dentro dessa luz branca existem 7 cores. E existem todas as outras que a gente não enxerga. E existe toda uma combinação dessas cores que é possível ser feita nessas junções entre uma e outra. E dentro de cada faixa dessa cor existe também, vocês podem perceber que o violeta aqui está mais claro, aqui vai ficando mais escuro. Existem outras camadas, então são camadas se subdividindo em camadas, se subdividindo em camadas, e a existência ela é fractal, ela vai se fragmentando para pedacinho por pedacinho e se tornando consciente, até que, né, nessa descida, nessa fragmentação, porque o universo ele faz esse boom, né? Os cientistas dizem que esse universo ele está em expansão, ou seja, ele está se fragmentando, faz esse boom, e que daqui a pouco ele começa o quê? A se unir de novo, que forma uma esfera não redondinha, mas ovoide, né? Esqueci o nome aqui agora da geometria, mas enfim, um vesica-piscis, né? Nós vamos entender o que é isso. Então, a ideia é que a gente se torne consciente para que a gente comece a reunir, unir e reconectar todas as partes que somos. Então, quando a gente fala que estamos num processo de despertar da consciência, nós estamos num processo de despertar da consciência, despertar quem somos, despertar no verdadeiro sentido, acordar mesmo. Nós estamos dormindo num processo de fragmentação, num processo extremamente mental. Tudo está acontecendo na mente do Criador, nós estamos na mente do Criador, nós somos o Criador sonhando, tá? Nós vamos entender isso também. Então, uma única coisa se fragmenta, e essa uma única coisa, que é o próprio divino, nessas fragmentações começa uma descida vibratória para encarnar formas. Então, quando a gente fala, eu carrego uma centelha do divino, eu carrego uma centelha do divino porque eu tenho, sim, um pedacinho que carrega a informação do todo, do próprio divino dentro de mim, que é esse fractalzinho que está dentro de mim, que a gente chama de alma divina, né? A nossa alma, tá? Nós temos vários níveis de alma, a gente tem uma alma que anima o corpo físico, que é a alma animal, e a gente tem a nossa centelha divina, que é o fogo sagrado dado por Deus. Nós temos a alma humana, tá? Nós temos vários níveis de alma. Basicamente, cada nível de corpo que nós temos e camadas que criamos para nos expressarmos na matéria tem um nível de alma, consciência, tem uma voz, tá? Nós temos 10 níveis, 10 corpos, nós não temos só o corpo físico, então nós temos 10 vozes, 10 níveis de alma,
falando conosco. E a nossa centelha divina, tá? Que está adormecida na base da nossa coluna, esperando, que é a serpente, Kundalini, esperando esse processo de despertar para ela retornar para o lar, tá? Bom, então nós temos aqui, conforme essa consciência vai descendo, conforme essa frequência, essa consciência, essa energia do divino vai descendo, não no sentido do espaço, de sair de lá e vir para cá, porque ele nunca saiu de lugar nenhum. Nós estamos existindo no mundo material e físico ao mesmo tempo. A existência espiritual, física e material é a mesma coisa, né? Espiritual e material. A existência espiritual, eu quero ter uma existência espiritual. Está aqui agora, acontecendo ao mesmo tempo, simultaneamente. Matéria e espírito, físico e espiritualidade, está junto. Então, vamos partindo desse ponto de que nada saiu do lugar, a gente não saiu de lugar nenhum, a gente continua onde a gente sempre esteve, mas essa descida diz respeito à frequência vibratória. Então, essa descida frequencial, a frequência. Então, vamos imaginar, o Criador começa a vibrar numa determinada frequência, cria uma camada, cria um corpo, cria uma energia, uma consciência. Toda energia carrega uma consciência. E agora ele começa, na parte interna dessa camada, a vibrar numa frequência mais baixa. Cria uma outra consciência, um outro corpo, e vai vibrando, e vai descendo, e vai vibrando, e vai criando esses corpos, e vai descendo, que é o que vocês estão vendo aqui. Camadas, 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 até que chega na frequência mais baixa possível, onde possa existir, onde essa energia possa se densificar, que é a material, que é os átomos, que é tudo que é duro, que constitui a matéria, tá? E a combinação disso tudo, e somente pela combinação e integração disso tudo, é que pode existir a vida humana. Então, nós, olha aqui, ó, nós somos o todo em uma coisa só. E vocês podem perceber que a representação, como lá no arco-íris que a gente viu, as cores, a gente pode ver esse arco-íris em nós. Cada arco-íris desse é uma camadinha, é um corpo, é uma consciência, é um nível de alma, é uma voz, é um elemento, é um sentido. Cada camadinha dessa é uma densidade, é uma realidade existindo em nós. E a integração dessas realidades permite tudo isso aqui acontecer. E tudo isso está acontecendo e eu não tenho consciência de que tudo isso está acontecendo em mim. Porque a minha consciência, ela está presa, a minha atenção, o meu foco está preso, geralmente, ou na primeira, segunda ou terceira densidade. Eu não consigo ver e acessar o que está acontecendo eu mesmo, comigo mesmo, nas outras densidades, que a gente chama de realidades paralelas. Tá começando a ficar interessante, né? Pois é. Aqui vocês podem ver uma outra representação, onde a junção de todas essas camadas, né? Vocês podem perceber que essas camadas têm cores, cada nível, cada camada tem uma frequência e cada uma delas se conecta a um chakra. Então, o vermelho se conecta à camada vermelha, o azul se conecta ao chakra azul, tá? Então, é importante a gente também já ir fazendo essas associações, tá joia? E aqui a gente vê a junção, a integração de todas essas camadas sendo rodeadas pela nossa aura. A nossa aura, ela tem várias camadas, incluindo todas essas que você viu anteriormente, e ela é uma camada protetora de todos esses níveis, de todos esses corpos, né, de tudo que eu sou, para que ela me proteja de qualquer coisa que queira me ferir ou tirar a minha vida. E ela também funciona como um grande ímã eletromagnético, atraindo para a nossa vida, grudando ali na aura, tudo aquilo que nós somos para a gente experimentar e vivenciar aquilo que a gente sente, pensa, acredita, né, e age em direção de. Essa aura, ela precisa ser muito bem fechada, selada, forte, brilhante, radiante, porque se ela for fraca, ela vai começar a criar furos, ela vai começar a sair do seu movimento harmônico, do seu fluxo harmônico, e ela não vai cumprir a função dela. Tá? E a gente vai virar Bob Esponja, então temos que cuidar. Então, partindo disso, de tudo que nós falamos até aqui, nós vamos começar a entender esses degraus aqui agora, tá bom? Então, vamos lá.
Nós temos aqui a representação de um corpo humano com todas essas densidades, que são 7. Nós vamos usar aqui a representação dos 7 chakras. O que são chakras? Chakras são centros de energia, tá? Vital. São verdadeiras usinas de energia, vórtices de energia, que têm a função de captar energia, transformar energia, distribuir energia, escoar energia e manter todos aqueles corpos, aquelas camadinhas e principalmente o nosso corpo físico funcionando e vivendo. O nosso corpo físico é o último dessa descida vibratória, ou seja, ele é a consequência, ele é o efeito de todas as camadas anteriores. É por isso que eu vou repetir aqui de novo. Toda vez que a gente for trabalhar com cura, vocês precisam partir desse pressuposto. A causa da doença nunca está na matéria. A causa está em outro corpo, em outra densidade, em outro nível, e nós precisamos ir na causa, sempre buscar a causa, porque a gente atuando na causa, o efeito se manifesta no corpo como uma cura, tá? Então, a matéria, ela é sempre o efeito de uma causa anterior para que eu possa ver, interagir, experienciar aquela causa. Então, eu estou aqui só vendo o efeito. Eu estou vendo o efeito das minhas escolhas, o efeito da minha maneira de pensar, de ser, de agir, eu estou vendo só o efeito. Ok? Bom, então a nossa primeira dimensão é o nosso chakra básico, que vocês vão ver lá no vídeo também. Ele tem essa representação e ele representa em toda a manifestação a primeira densidade. A primeira densidade é a densidade mais grotesca, mais baixa que pode existir, e isso não quer dizer que ela é a pior ou ela é do mal, não. É a densidade maior que existe. É nesse lugar onde a energia praticamente se cristaliza. Os átomos, a frequência de vibração, elas estão num movimento tão lento que praticamente param para criar para nós a sensação de matéria, de coisas duras, materiais, de que está estático e parado, tá? Ok? Então, nessa primeira densidade e essa primeira faixa existencial estão todos os minerais, né? E essa faixa pertence a nós, nós temos essa dimensão no nosso corpo, nós temos minerais no nosso corpo, a água é rica em mineral no nosso corpo, o nosso sangue, o que tem no nosso sangue, ferro, é um mineral, então nós temos essa dimensão no nosso corpo. É importante a gente entender que tudo que a gente olha lá fora acontece aqui dentro, porque lá fora é aqui dentro. Lá fora é uma manifestação espelhada do que está acontecendo aqui dentro, e só existe eu. E todo o resto é um espelho, ok? Então, a função do mineral é isso, é trazer essa sensação de eu existo, mas ele não tem, no reino mineral, não existe uma consciência de que eu sou eu, um eu individual, não. É uma consciência que está no estado dormindo. É por isso que a Kundalini, ela dorme quando ela chega no básico. É por isso que essa centelha divina, essa consciência divina, ela dorme quando chega no básico. E o que que a gente precisa fazer? O que que a gente precisa fazer é despertar essa Kundalini, mas para despertar essa Kundalini, que é a consciência divina em nós, nós precisamos criar as condições necessárias, físicas, mentais, energéticas, emocionais e tudo mais, tá? Toda a matéria é formada de átomos e contém essa faixa frequencial. Tudo que a gente vê aqui tem essa primeira densidade. E o que representa ela é um átomo, um pontinho. Um pontinho representa o início de toda a criação. Big Bang saiu de um ponto, lembra? Então, um pontinho representa a semente de todo o potencial, carrega todo o potencial. É a semente de uma maçã que já tem dentro dela toda a matriz da árvore inteira, florida, frutificando. Olha que incrível isso. Um pontinho pode virar uma árvore que dá frutos. Esse pontinho é a semente. E essa semente carrega todos os nossos códigos genéticos básicos para que a gente exista, tá? E então, a gente parte para o segundo degrau, que é o chakra sexual ou Swadhisthana, e aqui, nesse chakra representado pela cor laranja, nós chegamos na segunda densidade. A segunda densidade, ela é representada pelo elemento água, a primeira é a terra,
é estático, é duro. O segundo é água, é lua, né? E nesse segundo, a água se movimenta. Então aqui a gente já começa a ter o movimento, é a dimensão do movimento, onde o movimento começa a acontecer. Um mineral não se movimenta, mas uma flor se movimenta. Ela cresce em espiral, tá? Ela vai abrindo as folhinhas, ela vai abrindo as flores, vai florescendo, porque a energia nela está subindo em espiral, tá? Ela não tem consciência de que ela é uma flor e que ela pertence ao reino vegetal, mas ali ela já tem movimento. Nós temos flores até carnívoras, né? Então existem movimentos, abrir flor, abrir folhas, raízes. Então esse movimento existe no reino vegetal, tá? No reino vegetal, a consciência sonha. No mineral, a consciência dorme. No reino vegetal, a consciência sonha, né? Então, aqui nessa densidade, a gente encontra toda a matéria biológica e toda uma consciência de grupo, de espécie. Não existe uma consciência individual, existe uma consciência de grupo, não existe o desenvolvimento de ego aqui, né? Nessa segunda dimensão também encaixam-se alguns animais, como, por exemplo, animais que andam em grupos, enxames, cardumes, enfim, né? As abelhas, por exemplo, que é um dos nossos arquétipos, né? Entra aqui também na segunda densidade, tá? A terceira densidade é mais aqueles animais que já estão mais assim individualizando-se e não dependem de grupos, não tem essa mente de grupo, tá? Guiando eles, orientando eles. Aqui começa a existir nessa dimensão o espaço, né? Existe a matéria, existe o movimento, então a matéria se movimentando cria a sensação do espaço. Então eu saio daqui e vou para lá, cria-se o espaço. E o tempo que eu levo para sair daqui e chegar lá é o que se define como tempo. Essa distância que eu percorro, saio daqui e chego lá, eu defino esse percurso como tempo. Então, na segunda dimensão, cria-se as sensações, as dimensões de espaço-tempo, dentro da segunda densidade, tá? E aí, nós temos a terceira densidade dentro de nós, que é o plexo solar, que é representado por essa imagem, é um triângulo virado para baixo, né? Aqui a gente diz que vivemos no mundo invertido, né? O triângulo está de cabeça para baixo aqui, tá? E aqui nessa terceira densidade, a gente tem a consciência volumétrica, ou seja, comprimento, altura e largura. Agora a gente tem essas três dimensões, né, a ser consideradas. Aqui a gente começa não, aqui a gente tem o nascimento do nosso ego, a gente tem a consciência de uma identidade individual, a gente tem a criação de uma personalidade. E essa personalidade, ela nada mais é do que o fruto de tudo que nós vivemos, tudo que contaram para nós, tudo que disseram para nós que a gente era, né? A gente vai criando esse persona, essa personalidade, esse avatar, na medida em que a gente vai desenvolvendo a nossa história aqui. Veja, uma criança, né, um feto, por exemplo, um óvulo fecundado na barriga da mãe, começa a se desenvolver. Estamos falando de primeira densidade, não tem consciência de si. Uma criança que logo nasce, não tem consciência de si ainda, né? Ela fica mais ali dormindo e tal. A gente vai falar que até os 2 anos de idade aí segunda densidade. A partir dos 2 anos, e aí ela vai, né, começa a questionar, começa a crescer, começa a se desenvolver, né, passa ali os 7 anos também, ela já criou uma identidade própria dela, ela já é uma criança que tem consciência de si, terceira densidade. Eu quero que vocês percebam que todas as nossas fases de evolução, ciclos de vida, desde lá do feto, desde lá do óvulo fecundado, a gente vai transitando essas densidades, vai passando por essas densidades. E agora nós chegamos no momento da nossa vida onde o universo e as frequências estão convidando a gente a ir para uma nova densidade, que é a quarta, né? Não adianta a gente ficar querendo aqui sonhar com a quinta dimensão sem antes passar pela a quatro e ancorar a quatro na nossa vida, tá? É aqui na terceira dimensão que nós humanos criamos a ilusão da separação. É só uma ilusão. Eu acho que esse copo está separado de mim. Eu acho que vocês que estão me assistindo estão separados de mim e são um ser à parte, né? Não tem nada a ver, tá?
Então, é na terceira dimensão que eu crio uma imagem, eu crio um personagem, eu me apego a esse personagem e eu só consigo ver a imagem, eu não consigo ver a essência. É como se eu estivesse diante de um espelho, começasse ali a fazer careta e tudo mais, eu vejo só a imagem refletida, né? O mais legal é você pegar hoje em dia o celular, pôr um filtro, que até a tua imagem você muda, não é? E aí você fica ali se entretendo com a tua própria imagem. E você fica preso nisso, mas você não consegue ver você de verdade. O que você é quando se tira essa autoimagem que você criou e que o mundo criou para você, percebe? Tá? Inclusive, nós dizemos que o nosso corpo nem é como a gente acha que é. Porque quando a gente olha para o espelho, a gente está vendo o reflexo de uma imagem construída pelos nossos sistemas de crença, pelos nossos julgamentos e pelo sistema de crenças e julgamento dos outros, tá? Tem isso também. Aqui, então, a gente transitou pelos 3 primeiros degraus que a gente chama de triângulo inferior, que é o inferno em nós, né? É o mundo invertido. É quando a gente fica preso nessas 3 primeiras densidades. Aqui é só ruído. Aqui é só expiação e prova. Aqui a gente não consegue conversar e escutar a consciência ainda, tá? E o que a gente precisa fazer? Continuar subindo, que é a proposta do método 3P. Ajudar vocês a trazer essa energia Kundalini para o nosso 4º degrau. E esse nosso 4º degrau é o cardíaco, que é a 4ª densidade. Em 21 de 12 de 2012, nós começamos, então, nós colocamos o pé nessa transição de densidades, ou seja, os véus começam a se dissolver, né? Existem, lembra dentro das camadinhas? A gente foi feita aquela descida do Criador, ele foi criando camadas. Então, entre uma camada e outra, existe uma barreira, existe um véu que separa uma camada e outra. Então, em 21 de 12 de 2012, o que tinha ainda de resto de véu, porque na verdade ele começou a se dissolver lá na convergência harmônica na década de 80, tá? Ele termina então de se dissolver em 21 de 12 de 2014 e a gente começa a ter a 3D e 4D se conversando, os portais se abrem. É possível agora a gente fazer esse processo de subida. Então, é muito natural, depois de 2012, principalmente, as pessoas começarem a sentir esse chamado, mas elas não estão entendendo que chamado é esse. E como elas não estão entendendo, a vida começa a ficar uma merda para elas poderem parar e olhar para ver o que está acontecendo. Entende? Então a gente começa a ficar, as coisas começam a perder sentido, parece que eu começo a perder o propósito, fico muito doente, e assim por diante, né? Mas é por quê? É porque eu preciso parar e eu preciso olhar para isso. As frequências, o próprio divino, o mundo, quem nós somos, nos convidando. Ei, tá na hora da gente dar esse salto e vir de uma vez por todas, mergulhar nessa 4D. Essa é a transição que nós estamos fazendo. Mas essa transição não implica a gente sair do nosso corpo e ir para o mundo lindo, perfeito, o espiritual, fantasioso. O espiritual é aqui. É a gente trazer a nossa Kundalini aqui, e quando todos nós atingimos uma massa crítica, a gente materializa, a gente sintoniza a Terra 4D. É como rádio, né? Se eu quero escutar sertanejo, eu tenho que sintonizar a rádio do sertanejo. Se eu quero viver numa Terra 4D, ela já existe, já tem gente vivendo lá. O que eu preciso fazer? Eu preciso chegar nessa frequência e sintonizar essa frequência de 4ª densidade. Como eu faço isso? Subindo minha Kundalini até o cardíaco, que é aqui, 4D. E digo mais, se a gente conseguir trazer ela até aqui, eu não preciso me preocupar em subir pelo resto. Ai, 5ª dimensão? Não. Aqui eu já me conecto, já começo toda a minha conexão e a minha recordação de quem eu sou. E se eu continuar me empenhando, eu acesso um portal multidimensional que existe no nosso cardíaco que nos conecta já lá para cima, sem eu precisar. É tipo um salto que a gente dá, sem eu precisar ficar subindo os degraus, tá? Mas isso é uma história mais para frente, ok? Bom, então aqui a gente passa a adentrar nos mundos das realidades multidimensionais e o tempo fica mais fluido e as mudanças mais rápidas. Então você vai ver que o tempo não tem esse negócio de linearidade, porque na verdade nunca teve. O tempo ele é cíclico, ele não é linear, ele não é uma linha reta. Não existe isso de antes, agora e depois. Tanto que a gente pode mudar o passado
a gente altera o passado mediante o futuro. Isso também é uma questão um pouco complexa, tá? Mas o passado ele se cria para responder a um futuro que já foi criado, né? Nós vamos aprofundar isso quando estivermos falando nas linhas temporais, tá? Então o tempo ele é mais fluido. Você consegue viajar nesse tempo sem esse negócio de calendários gregorianos, né? E aqui na 4D a gente começa a entender de verdade que a gente que cria a nossa realidade. E a gente começa a se tornar responsável pela criação da nossa realidade, que tudo, a causa é nós. A causa de tudo na nossa vida somos nós, mas nós num nível não material, tá? Então veja, você começa a entender o teu corpo como o efeito da tua própria causa, tá? Aqui é um despertar de consciência muito lindo, muito luminoso, e que as pessoas já estão tendo, ou seja, a gente está assim, 3D, 4D, 3D, 4D, 3D, 4D. A gente só precisa se fixar nesse 4D, tá? Para isso, a gente precisa trocar o nosso sistema de banco de informações e começar um trabalho muito sério, muito responsável na nossa vida e no nosso corpo. Mas para isso, a gente tem que arregaçar as mangas e fazer o trabalho interno, tá? Na quarta densidade, a aceleração do ritmo vibracional e o entendimento de que somos deuses, de fato, ou seja, as moléculas, os átomos dos nossos corpos vão começar a vibrar numa outra frequência, né? E essa outra frequência vai levar o nosso ser, o nosso corpo, a sintonizar em 4D. Existem inúmeros experimentos científicos com aceleradores de partículas que mostram, né, que quando você pega uma matéria e você acelera as partículas dessa matéria, ela some. Não é que ela deixa de existir, ela some nessa vibração material densa, tá bom? Então, veja só, gente, que legal. Bom, a quarta densidade é a última densidade dessas camadas que nós ainda usamos um corpo físico para expressar consciência. A quarta densidade, ela é uma densidade mais de plasma, mais fluida, não é muito dura, rígida que nem, né, esse corpo. Então, a partir da quarta, a quarta é a última. A partir da quinta dimensão já não existe forma, tá? Na quarta densidade, a gente entra num estado de amor muito profundo, um estado coerente e harmônico, que é o que a gente busca no 3P, né? Esse amor, ele nada mais não é uma emoção, gente. As pessoas acham que amor é emoção, aí as pessoas confundem o amor romântico de segundo chakra, de segunda densidade, que é puramente sexual, com o verdadeiro amor que nós estamos falando aqui, tá? Esse amor aqui, do divino, é a força eletromagnética que agrega todas as energias e dá um propósito. É o que mantém todas as moléculas do seu corpo unido para criar o teu corpo para você experimentar essa realidade. É a força do amor, não é na força do ódio, né? Mas é um amor de quarto chakra, tá? É uma frequência que implica um estado de ser, não é uma emoção, não é algo que você possa sentir pelo outro. Eu sinto amor, eu amo você. Não, é um estado de amor. As pessoas despertam esse estado em nós, tá? E elas fazem com que a gente chegue nesse estado e a gente tenha essa sensação de que eu amo você, tá? É um padrão matemático divino, vibração primária de todas as coisas. A frequência do amor é 528 Hz, 528 Hz, tá? E essa frequência, ela é a mesma frequência do terceiro chakra. Por quê? Porque ele já tem uma frequência para ajudar. Olha só como tudo isso é muito divino, né? Para ajudar você a subir para o quarto. Ele já vai te impulsionando. O 3 é uma alavanca. Se a gente souber trabalhar bem no nosso terceiro degrau, a gente pula, né? Como se a gente estivesse naqueles negócios que impulsiona assim numa mola, pum, e sobe, tá? O amor ele cria, o medo destrói, e quanto mais consciência, menor o medo, né? Medo só é falta de consciência. Quando temos consciência, não temos medo, porque a gente compreende tudo. E então a gente vem para o quinto degrau, que é a tal da quinta dimensão. Eu quero ir para a quinta dimensão, estamos transitando pela quinta dimensão. Amados, recebi uma canalização que estamos indo para a quinta dimensão. Gente, a gente já está na quinta dimensão, na sexta, na sétima, em todas, porque tudo somos nós. Percebe? Mas a gente, é esse ego aqui, essa personalidade que vos fala, está em 3D, não está em 5D. Para que eu possa despertar e me conectar com a minha consciência que já está em quinta D,
eu preciso abrir mão do 3D. Olha só. E eu preciso pegar esse nível de consciência e elevar até lá para reintegrar. Estamos aqui para reunir e reintegrar os nossos fractais, para voltar a ser uma coisa só, toda conectada, unida, formando um ser só, que no Big Bang se fragmentou e pum, né, se esparramou, tá? Então, a quinta dimensão está dentro de você, ser lindo e maravilhoso. Não fique achando ou esperando que uma nave vai descer do céu com um monte de ETzinhos verdinhos e vão pegar você, ou azuis, sei lá, e vão pegar você na mão e vão dizer: seus problemas se acabaram. Eu vim aqui te levar para a quinta dimensão. Gente, quinta dimensão não tem nem forma. São só geometrias. E essas geometrias têm pura consciência e conversam com a gente, tá? É nessa dimensão que é possível a comunicação, porque é no laríngeo. É nessa dimensão que estão os nossos mentores, guias, anjos, como vocês queiram chamar, que se comunicam com a gente, que nada mais são do que nós mesmos, a nossa própria consciência que já está lá, mas a gente, estando na 3D, não temos a consciência disso, que está vindo dizer para nós: ei, vamos lá, tá na hora da gente dar mais um salto, faz isso, faz aquilo, eles já percorreram isso, entende? Aqui a gente começa a experimentar, a ter uma verdadeira experiência com o nosso verdadeiro eu, né? Aqui a gente tem uma consciência onde esse ser de quinta dimensão, ele não pensa mais só nele, ele pensa no grupo, ele pensa no coletivo. Ele não perdeu a identidade dele, mas o pensamento dele é no grupo. Ele está pensando no todo e não existe mais tempo. Acabou. Aqui é a pura sabedoria. Então, quando a gente senta para meditar, para acessar a nossa sabedoria, acessar os nossos mentores, a gente está acessando a nossa própria consciência que já está em quinta dimensão e ela vem falar com a gente. É a gente conversando com a gente. E aí ela vem e ela envia uma geometria, ela envia uma informação, que essa informação chega para mim, chega para o meu cérebro e ele interpreta essa informação e ele cria um holograma. O nosso cérebro é um criador de holograma e a gente vai entender isso melhor quando a gente for estudar as diferenças entre mente, cérebro e consciência. Ele cria um holograma para eu poder interagir, né, com essa informação dentro de uma forma. Porque eu estou em 3D, eu preciso de imagem. Percebe? Incrível isso, né? Aqui a gente recupera a herança de quem nós somos e estão todos os nossos guias, tá, gente? É aqui, ok? Terceiro olho é o nosso sexto degrau, e no terceiro olho, quando a gente chega aqui no Adna, que é a sexta densidade, a gente entra naquela consciência crística ou búdica, que a gente chama, onde a gente lembra totalmente a rememoração total de quem nós somos. E agora, não é só um pensar no grupo. Eu penso no grupo, mas eu me responsabilizo agora. Eu tenho responsabilidade. Na quarta dimensão, eu venho para a responsabilidade de que eu criei minha realidade. Agora, aqui é a responsabilidade de que todos sou eu, então eu sou responsável por todos. E é por isso que existem muitos arquétipos, muitos símbolos, como o Mestre Jesus, e eu não vou entrar aqui na questão de se ele existiu ou não, se você acredita nele ou não. Não, eu vou usar como um símbolo, tá? Porque a nossa existência ela é simbólica. E esse símbolo conta justamente isso, ó, a sexta densidade é a consciência crística que se responsabiliza por todos, que se precisar se sacrificar por todos, ele paga essa conta. Percebe? Isso é consciência crística, tá bom? Na classe, nas próximas aulas, quando a gente estiver falando da história da humanidade, das deturpações e tudo mais, a gente pode voltar no tema Jesus, ok? Essa foi uma das grandes revelações para mim do meu mentor e do método 3P e da própria consciência crística. Eu tive experiências com a consciência crística, tudo que eu vi era uma luz muito intensa e essa consciência conversava comigo e me pediu coisas para o 3P. Essa consciência pediu para eu fazer uma coisa no 3P, que eu venho fazendo desde então. E isso foi em 2022, início de 2022. E era uma forma luminosa, todas as experiências que eu tive era sempre uma forma luminosa que conversava comigo dentro da minha mente. Eu escutava essa voz e essa voz lia meus pensamentos, o meu coração, tá? A gente volta aqui depois. E nós chegamos no último degrau, que é a coroa,
E a coroa é a sétima densidade, é a consciência da experiência multidimensional. Então, aqui a gente tem essa união total e a representação da consciência divina acontecendo. Agora é o próprio divino. Ele entende, ele se reconhece, ele relembra. Porque isso, a vida, é um jogo que o Criador joga. Ele criou um jogo da vida. Já ouviram falar no jogo da vida? Então, ele cria um jogo da vida com infinitas possibilidades de encarnação, de formas, de dimensões, de densidades. E ele mesmo precisa se esquecer de quem ele é. Cada centelhinha precisa esquecer, porque senão não vai ter graça, vai saber de tudo, entende? E aí ele vai jogando esse jogo cada vez num nível mais hard. Cada densidade que a gente vai subindo é um nível, é uma fase desse jogo. Para a gente dar esses saltos quânticos nessas fases, a gente precisa passar por alguns desafios. É que nem nos jogos, a gente tem que vencer os chefões, os demônios. E quem são esses demônios e esses chefões? É o nosso próprio triângulo inferior, a nossa própria sombra, a nossa própria inferioridade. Mas a luz só existe porque existe sombra, então sombra não é uma coisa ruim. A luz precisa se integrar na sombra, o positivo com o negativo, porque o caminho para essa subida é o do meio. Quando a gente falar do pêndulo, vocês vão entender, tá? E quando a consciência desperta na sétima densidade, ela chega ali, né? E mais pessoas vão chegando nessa densidade, vão chegando, cria-se uma massa crítica, assim como acontece com todas as densidades. E aí encerra-se essa partida, encerra-se essa dimensão, e todas essas consciências são alavancadas por uma nova matriz, por uma nova história, para um novo jogo, com outros níveis, sempre mais acima, uma oitava acima do que estava. Então, essa existência, essa manifestação do Criador, ela é fractal, ela nunca tem fim, ela é infinita. E a gente não consegue conceber isso, porque a nossa mente, né, a gente tá tão conectado às nossas mentes inferiores, e as nossas mentes inferiores são incapazes de conceber uma ideia de que é algo que nunca teve início e nunca vai ter fim, e é infinito. E quando a gente achar que a gente está entendendo o Criador, a gente vê que tem muito mais, que nós não entendemos nada ainda, né? Incrível isso. Então, esses degraus, eles estão dentro de nós e a gente precisa escalar para que a gente possa florescer. Lembra no vídeo? A gente precisa de bases, raízes muito profundas para que essa flor na nossa coroa se abra e a gente volte para casa. Só que existe um atalho do coração até o topo da cabeça, que é uma ponte, uma das pontes que a gente ativa no 3P, tá? Ok? Joia. Então, só para a gente lembrar, o nosso corpo físico está dentro do que somos. Lembra? A gente é algo que transcende, a gente é tudo, é o todo, que foi criando essas camadinhas, até que chegasse na maior densidade que é o corpo físico. O corpo físico está dentro de tudo isso. Então, você não está dentro do seu corpo, o seu corpo está dentro de você. Ok? Vou repetir. Você não está dentro do teu corpo. O teu corpo está dentro de você. Você é um ser infinito, você não tem fim. E porque a gente se limita e fica tentando colocar barreiras e comportas no nosso ser, que é grandioso. Ok? Bom, vamos seguindo aqui. Tudo que a gente vivencia fica gravado no éter, numa caixa, numa bolha, num campo, na verdade é no grande campo universal eletromagnético, e tudo que a gente viveu não se perde, tudo que a gente foi não se perde, a gente leva junto, fica gravado em nós mesmos, fica gravado na memória celular desse grande ser, né? Como a nossa vida fica gravada na nossa memória celularzinha aqui desse corpinho, tá? Encare o fato de que nós somos uma célula dentro de algo muito maior. A existência é fractal e muito perfeita, e isso é muito lindo. Você saber que você pertence a algo maior, tá? Ok, sabemos de tudo isso. Como sair da Matrix? O que a gente tem que fazer? A gente tem que sair do triângulo inferior. A Matrix é o triângulo inferior, aquele triângulo virado para baixo. A Matrix, ela está nesse triângulo azul que vocês estão vendo virado para baixo. É o mundo invertido. E a gente precisa acessar esse triângulo superior, tá? Mas assim, vamos lá, vou tentar trazer para. Não é que a gente tem que acessar o triângulo amarelo superior, a gente tem que ir no caminho do meio, a gente tem que integrar os dois. Então, sombra e luz.
o mundo espiritual e o mundo invertido, que é a matéria. A matéria é o mundo invertido em relação ao espiritual. Existe um véu muito fino que separa a matéria e espírito, que separa o mundo material do mundo espiritual. A gente só não enxerga o mundo espiritual aqui porque existe um véu. E esse véu está aqui na nossa nuca. Quando a gente for falar da coluna, eu vou mostrar para vocês onde está esse véu. A gente precisa romper. Está na altura do laríngeo. Está aqui nessa base quando inicia esse triângulo, tá? E esse véu só é rompido no amor e no perdão, tá? Então, o triângulo inferior é uma representação espelhada, invertida do triângulo superior. Só que nós, o projeto ser humano, que teve berço aí em Lira, e depois a gente vai falar das raças, tá? O nosso projeto não é para a gente ficar vivendo aqui, ó. O nosso projeto é para ser humano. É para a gente ser humano. E onde que a gente é humano? Aqui, ó. Porque ser humano é você ser tudo isso aqui integrado. É o caminho do meio, que dizem que é estreito. É o caminho da iluminação, que é muito curto, muito pequeno, mas ao mesmo tempo desafiador para percorrer. O caminho da iluminação é a tua mão aberta. Você põe o teu mindinho lá no umbigo e o teu polegar vai bater lá no centro do teu coração. É esse palmo aberto, é a distância que você precisa percorrer na tua coluna, que a tua Kundalini precisa percorrer para você se iluminar. É sair do seu próprio umbigo e ir para o coração. Na Kabbalah, eles chamam isso de ponto do coração. E você pode ver que na representação aqui tem um ponto mesmo. É a integração dos triângulos, que algumas pessoas chamam aí de estrela de Davi, tá? Então, o que a gente precisa fazer? Integrar superior com inferior e integrar perfeitamente no cardíaco. Esse é o nosso trabalho no 3P, tá? E o grande problema aqui não é quem nós somos, porque quem nós somos é o todo. O problema é aonde nós estamos presos nesse percurso aqui. Então, a gente desceu e a gente ficou preso aqui, ó. A gente está preso ou aqui, ou aqui, ou aqui. Tá? A maioria de nós está aqui ainda, tá bom? E toda a Matrix coloca força, programação e frequência para manter a gente preso aqui, tá? E o que é aqui? Aqui é a nossa primeira densidade, que se corresponde ao elemento terra, mineral e terra em nós. Aqui está todos os nossos instintos de sobrevivência, está aqui. E os nossos instintos de sobrevivência, ele tem um nível de alma, ele tem um nível de consciência e ele é responsável, né, por nos acionar esses mecanismos para manter a gente vivo, sobrevivendo nessa realidade, tá? Aqui, essa terra, ela precisa ser rica em nutrientes. Ela precisa ser cuidada, aguada, aquecida, temperatura ideal, para que a semente que a gente carrega aqui, que é a Kundalini, que é a centelha divina, que é essa alma divina em nós, ela possa o quê? Germinar, despertar e começar a subir. Nenhuma semente que você plante vai vingar se você não cuidar dessa terra. E o que a gente precisa fazer para cuidar dessa terra? A gente precisa comer bem. A gente precisa de bons nutrientes. Glúten, açúcar, leite derivados de vaca empobrece essa terra, contamina essa terra. Muitos remédios, metais pesados, contamina essa terra. E aí a gente não consegue criar raízes fortes, sólidas, uma estrutura, uma fundação, e a gente vai bater muito nessa tecla no 3P. A fundação forte, firme, para essa semente brotar e a Kundalini subir. A gente não consegue. E isso aqui, o cuidar dessa terra, que é a representação da própria terra, começa lá na nossa infância. Essa terra, ela passa para nós todo o nosso senso de confiança. E quando lá na nossa infância a gente começa a se sentir inseguro, a gente não consegue construir esse senso de confiança. Se as minhas necessidades, porque aqui, ó, são necessidades básicas de um ser humano, instinto de sobrevivência. Eu preciso comer, eu preciso ter uma higiene, eu preciso estar aquecido, eu preciso sobreviver.
Se a criança não teve as necessidades mais básicas atendidas, eu preciso de atenção, eu preciso de colo, eu preciso de amor, eu preciso de presença, essa terra vai se empobrecendo e ela vai gerando um senso de falta de confiança na vida, nas pessoas e principalmente em si. E aí ela entra nas travas, ela desperta o vírus implantado em nós, que é o medo. O vírus já está aqui. Você criou as condições necessárias para o vírus aparecer, medo. O que trava a gente de sair daqui e subir a Kundalini? Medo. O medo é o grande trava, é o grande vírus que trava. E parece que quando a gente entra no medo é tão difícil sair, né? A gente fica naqueles ciclos. Por quê? É a tal da roda de Sansara. A nossa consciência fica só aqui, ó, adormecida no medo. E a gente fica patinando. E essa terra tá pobre. A gente não consegue sair disso. Entende? E o que a gente precisa fazer? Tomar uma ação, quebrar esse ciclo. Sair do Sansara é uma decisão e uma escolha desse ciclo vicioso, do medo. O que a gente precisa? Fazer uma ação, fazer algo diferente, quebrar esse ciclo. Eu vou começar a me comportar diferente. Ok. Eu vou mudar meus pensamentos. Ok. Eu vou me alimentar melhor. Ok. Eu vou enriquecer essa terra. E eu vou dar toda essa confiança e essa fundação que a minha família não me deu na infância. Eu é que vou me dar agora. Porque os nossos pais fizeram o melhor com a consciência que eles tinham. Nós crescemos, agora cabe a nós. Entende? Não cabe mais aos nossos pais. Eles já fizeram a parte deles. Agora cabe a nós. Ok. E essa terra, o elemento terra e essa primeira densidade se conecta com o nosso olfato. O nosso olfato são os nossos instintos de sobrevivência. Lembra? A gente fala assim, parece que alguma coisa aqui não tá me cheirando bem. A gente não fala isso? Por quê? Porque é isso mesmo. Uma coisa que você pode fazer para ajudar aqui é você sentir cheiro de terra molhada. É você sentir cheiro da natureza. É você colocar seus pés descalços em conexão com a terra. É você fazer grounding, sabe? Ficar batendo o pé na terra. Tem muitos estudos já mostrando o quanto você caminhar descalço na natureza, na beira de um mar, na areia, etc., ajuda a ionização do teu corpo, o aterramento e a reorganização do fluxo sanguíneo e energético em você. Então, já notem aí, uma das coisas que vocês vão se dedicar a fazer é colocar os pés na terra. Coloque os pés na terra, tome um sol, 5 minutos por dia já vai ajudar, é melhor do que não fazer. É melhor do que a cada 15 dias ir para a natureza. Não, 5 minutos todo dia. É um dos nutrientes mais importantes que você precisa. Não é o mais, porque vocês vão entender que o ar é o mais. Mas é importantíssimo você cuidar das suas raízes. Senão nada que sobe, gente. E aí, no segundo degrau, a gente encontra o quê? A segunda densidade, o movimento, lembra? As águas. Aqui está o elemento, se relaciona, cuida, né? De tudo, de toda essa frequência do elemento água em nós. E o elemento água em nós são as nossas emoções. Emoção, guardem aí, é sempre segundo chakra. E essas emoções, elas estão sempre flutuando, turbulentas. Uma hora a gente está com umas emoções agitadas, negativas, né? Outra hora aquilo está calmo. E daqui a pouco já vem um turbilhão de novo, e a gente sente, o coração acelera, o corpo esquenta. E essas águas estão revoltas e não param nunca, não é? A nossa função aqui é parar essas águas. É a gente deixar essas águas calmas, tranquilas, cristalinas e limpas, não poluir essas águas. Porque com essas águas calmas, eu consigo subir Kundalini. Kundalini não sobe em águas turbulentas, sujas, poluídas. Ela não sobe. É como um processo de uma flor. A semente vai brotando, você vai regando, você não vai pôr água suja, contaminada para a tua flor, para a tua árvore. Não vai. Você vai pôr o melhor solo. Por favor, não ponham pesticidas, né? E nem venenos e nem agrotóxicos. Ponham coisas boas aí, tá? Por isso que eu tô falando, a alimentação é importante. E aí, a gente precisa cuidar das nossas emoções. E aqui entra todo um trabalho com 3P. E para quem escolhe fazer o combo com o EFT, eu super recomendo. Porque o EFT ele vai estimular meridianos que estão conectados com as nossas águas, as nossas emoções. Tá? E aí, o que acontece aqui?
Vamos considerar que nós trabalhamos a nossa terra, criamos uma fundação, porque nós vamos fazer isso, criamos uma fundação forte, sólida, linda, maravilhosa. E agora, nós, Kundalini começa a despertar e começa a subir, e vai subindo, e vai subindo, e vai subindo. Chega aqui, as águas estão paradas, lindas, cristalinas, maravilhosas, calmas e tranquilas. É como se nós estivéssemos olhando num lago, lindo, limpo, cristalino, transparente. Quando você olha naquele lago, você enxerga o fundo do lago, a terra. Você enxerga a tua imagem refletida nesse lago. E você enxerga o céu lá em cima, lá atrás, refletida no lago. Você enxerga tudo. É um espelho, funciona como um espelho. Então, quando você chega aqui, e aqui está em dia, lindo, maravilhoso, você pode enxergar com clareza. Você já consegue ter uma experiência, você já consegue começar a enxergar com clareza quem você é. Quem eu sou? Eu me olho no espelho e eu vejo, cara, eu sou um ser incrível, divino, e eu olho para o céu lá atrás. O céu representa de onde eu vim. Representa aqui, ó, representa o topo. Essa água está permitindo que eu veja o que está aqui no topo. Está refletindo, está funcionando como um espelho. Como todo mundo é um espelho para mim, essa água, ela vai mostrar para mim, olha lá, você é Deus aqui. Por isso vós sois deuses. Percebe? E como que nós acalmamos essas águas? Meditação, processo de corpo, 3P, todas as técnicas que vocês vão aprender. As frequências corretas, sair das frequências desarmônicas, tá? E o sistema, ele nos mantém aqui, ó, preso aqui também. Então, a gente, às vezes, até consegue subir aqui, aí daqui a pouco se aprisiona aqui, e desce de novo, né? E aí fica indo e voltando, indo e voltando. E qual é o samsara desse segundo degrau aqui? É a culpa. A culpa é o outro vírus que foi instalado em nós, que quando isso aqui não está resolvido, está rodando, a culpa. E eu me sinto culpado por tudo, culpado pelo problema dos outros, né? Às vezes as pessoas vêm aqui, não conseguem resolver a vida delas, pô, eu me frustro, eu que me culpo. É problema delas, entende? Sentir culpa pelo prazer. E a gente ficar sempre correndo atrás de prazer material. Então, é comer, beber, fumar, sexo, só prazer material por prazer. Não tem nada de espiritual, entende? A pessoa fica correndo atrás do próprio rabo, tá? E aí acaba entrando no vício. Todo mundo que tem vício sente culpa, em algum nível. Vocês podem falar, eu não, é? Então vamos lá, vamos começar a fazer um digging aí. Tá? Em algum nível tem culpa, tá? Ok. Saindo desse terceiro degrau, chegando nesse quarto degrau, nós chegamos na 3D. A 3D, ela traz o que para nós? Ah, gente, só para falar aqui, né? Na primeira densidade, o que a gente precisa fazer, além de cuidar disso tudo, precisamos de confiança. Confiança ajuda a gente a trabalhar essa terra. E no segundo, a gente precisa de refinar os nossos prazeres, prazeres mais espirituais, prazer em servir, prazer em ajudar, prazer em estar vivo, sabe? De estar num corpo, esses prazeres mais elevados e refinados, tá bom? E aí, a gente chega aqui no nosso terceiro degrau, e esse degrau é a terceira densidade. Nessa terceira densidade, a gente encontra a criação do nosso ego, a nossa individuação, a nossa autoimagem, o elemento fogo. Então, terra tem a ver com olfato, água tem a ver com paladar. É por isso que, quando eu estou com as minhas emoções muito turbulentas, ou eu paro de comer, ou eu como em excesso. É por isso que a gente reúne a família em torno de uma mesa de comida. É tudo emocional. A gente come emoção o tempo todo, tá? E no terceiro, o fogo se conecta com a nossa visão. Por quê? Porque tem a ver com imagem. E imagem a gente vê. Tem a ver com a idolatria. É o que trava esse chakra. É você ficar se idolatrando o próprio ego, a própria imagem ou as imagens alheias e externas. Quando você idolatra a imagem, você está preso no 3D. Tá? Porque você não tem a compreensão de que o todo é você e você é o todo. E aqui, esse elemento fogo, a gente tem que tomar muito cuidado, porque aqui está uma das grandes chaves do 3P, que é o fogo que transmuta.
O fogo transmuta doença, limpa karma, limpa campo, e ele é uma verdadeira alavanca para você chegar aqui na quarta dimensão, que é o nosso objetivo, no momento, no 3P. É superar esse triângulo inferior invertido e vir aqui para o cardíaco, para que essa integração possa acontecer, tá? Esse fogo, ele precisa ser muito bem direcionado para a gente começar a purificar o nosso ego, no sentido da gente ir transmutando essa noção de eu que a gente tem. Essa é a função desse fogo aqui, tá? A gente não pode deixar esse fogo servir ao ego. O que que é o fogo servir ao ego? É a gente acessar o nosso poder pessoal que a gente tem e começar a usar ele para controlar as pessoas para receber benefícios, manipular as pessoas para receber benefícios, fazer ações no mundo para receber benefícios, estar sempre no amor interessado, com interesses próprios, em benefícios próprios, é aquela ação esperando receber algo em troca. E quem nunca, né? A gente só sabe viver assim. A gente não sabe viver de outra maneira, tá? Então, a nossa autoimagem aqui e o nosso samsara faz a gente ficar assim toda hora se comparando. Eu me comparo com fulano, eu me comparo com cicrano, eu comparo a minha vida com a vida de não sei o quê, a grama do outro, a casa do outro, o carro do outro. E eu entro nesse ciclo de comparação interminável e eu fico preso nesse samsara, eu não consigo sair daqui. Então, o que que acontece aqui, meus amores? Esse fogo que nós temos na terceira densidade, né? A gente fica preso nessas comparações, na nossa imagem, no julgamento do que os outros vão achar de mim. O que os outros vão achar de mim? O que os outros vão pensar de mim? E eu fico com medo de destruir a minha imagem, ou eu fico com medo dos outros destruírem a minha imagem. E quando eu fico com medo, ou eu acho que as pessoas vão destruir a minha imagem, esse fogo começa a aumentar. E eu começo a despertar a raiva em mim. A raiva é puro fogo. E eu começo a criar mecanismos em mim para que eu possa destruir o que eu acho que está vindo tentando destruir a minha autoimagem. Eu preciso preservar a minha imagem. Eu preciso, sabe, mostrar para o mundo que eu sou incrível, que eu sou produtiva, que o meu valor é o que eu faço, que eu sou mega ultra power, que tudo que eu faço todo mundo gosta, eu preciso ser agradável para todo mundo tem que me gostar de mim, entendeu? E aí esse fogo começa a crescer, 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 crescer e começa a queimar-me por dentro se eu não liberar esse fogo. Tá passando um helicóptero aqui. Se eu não resolver esse fogo, ele vai começar a me queimar, queimar meus órgãos. Vai começar a aquecer essa água. E essa água vai começar a ficar quente, 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 quente. E todos os órgãos conectados a essas regiões podem adoecer se eu não resolver isso. Podem começar a cristalizar cistos, miomas, gastrite, úlcera e tudo mais. E gera doença no meu corpo. Porque tudo isso sai do equilíbrio. E aí a gente entra no calor das emoções. Já ouviram falar no calor das emoções? Pois é, no calor das emoções. É esse fogo. Certo? Então, o que que a gente tem que fazer aqui? A gente precisa cuidar com esse fogo e direcionar esse fogo e esse poder de transmutar para ao invés de querer destruir o outro, porque na verdade eu não vou destruir o outro, eu vou começar a destruir o meu corpo, eu vou começar a destruir a mim mesmo. Eu nunca vou destruir o outro, aumentando esse fogo aqui. Eu vou destruir a mim mesmo. Eu preciso direcionar esse fogo para começar a transmutar, purificar o meu ego, desentupir os canais de energia do meu corpo, desentupir o canal da coluna para a Kundalini subir, para manter o meu corpo numa temperatura agradável para essa sementinha brotar e despertar. Percebe? Eu preciso manter isso aqui em equilíbrio. Porque se ele aumenta, 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 aumenta demais, essa água aqui, quando o fogo aumenta, essa água aqui vai acontecer o quê? Ela vai evaporar. E a hora que ela começar a evaporar, nós também vamos entrar em desequilíbrio no elemento água. Vai faltar água para regar essa terra, a terra vai desequilibrar. E essa água que evapora, o que que vai acontecer com ela? Ela vai começar a subir e criar uma nuvem aqui na tua quarta dimensão, que é elemento ar. Por isso que ela vai parar aqui, elemento ar. Só que essa nuvem não é ar. Essa nuvem é água em vapor,
que a gente chama na alquimia aqui de má água. É uma nuvem cinza de mágoa, má água. E ela fica aqui nublando o teu cardíaco, impedindo que você consiga enxergar a realidade na totalidade. Tudo fica confuso, difícil, e você guarda ressentimento, mágoa em você. Percebe? E aí, quando esse fogo continua, esse fogo e essa nuvem aqui, o que que vai acontecer com essa nuvem? Essa nuvem vai começar a derreter. Vai começar a chover dentro de você. E essa chuva dentro de você vai começar a apagar o seu fogo. Só que o seu fogo é o seu poder pessoal. O seu fogo é o seu poder de ação. O seu fogo é a sua ação no mundo. O seu fogo é o brilho nos seus olhos, visão. Pessoas sem brilho nos olhos não têm fogo. Tem problemas com fogo. Pessoas sem força de ação, procrastinação, preguiça, tem pouco fogo. É a gente apagando o nosso próprio poder pessoal. Percebe? Pessoas em depressão não têm fogo, tem pouco fogo. E aí, quando esse fogo está quase aqui, ó, parando, vamos pensar num churrasco, né? Aí você tem lá as brasas, tudo aquele fogo que começa a baixar. O que os churrasqueiros fazem, né? Eles assopram, mas eles pegam uma tampa, assim, né? Alguma coisa assim, e ficam abanando. Assopra. O que acontece se você assoprar? Esse fogo se reaviva, se anima. E o que a gente tem que fazer aqui para esse fogo se animar, então? Jogar ar, respirar. E a maioria de nós hoje não respira. Essa é a grande alquimia no nosso corpo. Porque se a gente respirar na quantidade ideal para nós, esse ar vem, reanima esse fogo, mantém ele em equilíbrio. E esse ar, se você for capaz, com as técnicas que você vai aprender, você vai ser capaz de levar ele até aqui embaixo, ele vai começar a sutilizar a tua terra. E você vai começar a acelerar a vibração das partículas dessa sua primeira densidade de constituição. Tudo que é primeira densidade no teu corpo vai acelerar. Você vai começar um processo de sutilização. Segunda dimensão, a mesma coisa. Terceira dimensão, a mesma coisa. E aí, quando você vê, você está na quarta dimensão. Percebe? É por isso que você precisa respirar muito. E muito. Da maneira correta, com as técnicas corretas, para a gente fazer a alquimia. Tem uma fórmula. Entende? E o que nós precisamos fazer para sair desse samsara do 3? Começar a praticar ações desinteressadas. Fazer, soltar, sem esperar nada em troca. Nenhum obrigado, desapego é a palavra. Fazer e não esperar nada em troca. É que a gente não tem a confiança, ó, a gente não tem terra. A gente não tem a confiança de fazer, porque a gente não tem a certeza, né? De que a gente vai, ao doar, ao fazer e soltar, a gente também vai receber. Só que se você faz, né? Tem muitas linhas aí de manifestação de realidade, de cocriação, que dizem assim: faça o bem para receber o bem, dá o seu melhor para você receber o melhor. Ou seja, ela é interessada, você está fazendo porque você está esperando receber aquilo de volta. Entende? Então, é uma ação interessada. A ação desinteressada, ela vai começar a transmutar o teu ego. É você fazer sem querer nada em troca, nem um obrigado, nem um reconhecimento, nem uma gratidão, nem se sentir bem. Quantas e quantas ações a gente faz em prol do outro, e na hora que a gente está fazendo, a gente se sente bem, a gente fala, cara, isso é muito incrível, vou fazer de novo porque eu me sinto muito bem. Ou então a gente faz como os programas que rodam aí nas questões religiosas, né, principalmente no espiritismo, a tal da caridade, sem caridade não há salvação. Então eu vou fazer porque eu quero a minha salvação. É totalmente 3D, gente. Esses programas não deixam a gente sair da 3D. As religiões e o sistema, tudo foi criado para você ficar no teu mundo invertido, para você não sair de 3D. Então, não tem outra maneira. A gente vai ter que dar um salto de fé. Sair da 3D e ir para a quarta dimensão, densidade em nós, a gente vai precisar dar esse salto de fé. O que é esse salto de fé? Confiar. Confiar que o universo vai nos dar a sustentação. Mas essa confiança está aqui, ó, ela tem que ter sido criada aqui. E é aqui que a gente começa com 3P, tá? E esse salto de fé, esse fazer e entregar e se render,
E entender que, cara, esse poder não é o meu poder pessoal. Não! Cara, esse poder é o próprio poder divino. E esse poder cria qualquer coisa. Esse poder é você reconhecer que você já é o todo e que você já tem tudo. Você já tem tudo, você já é tudo. Então, por que a gente não confia que tudo que a gente quer e tudo que a gente precisa vai vir para nós? Percebe? Como é um salto de fé? E fé aqui não é sistema de crença, não é acreditar. Fé é compreender, é saber. Por isso que a gente tem que trocar o banco de informações, porque tá tudo errado. Tá tudo invertido, de propósito. É um labirinto dentro de nós que a gente vai ter que encontrar saída e a saída tá aqui. Então, esse salto de fé a gente precisa dar para que a gente consiga transcender e chegar no nosso quarto degrau, na nossa quarta densidade. Na nossa quarta densidade, o que que tem ali? Elemento ar. Elemento ar, sentido do tato. Os seus braços são a continuação, as extensões do seu coração, né? O abraço. Você traz aqui para o teu coração, né? Você faz a comida, as mãos, os braços. Veja a importância dos seus braços, tá? E aí, aqui, nesse quarto degrau, o nosso desafio para a gente sustentar a energia e ela não descer de novo, vai ser o desafio do perdão. Vamos ter que aprender a ser perdão. Não é nem perdoar, porque perdoar não é uma ação. Perdão é um estado de ser. Perdão é a gente entender que perdão nem existe. É uma frequência de um estado de ser. Como assim perdão não existe? Ele não existe, porque a partir do momento que eu entendo que tudo sou eu e o todo sou eu e que todas as pessoas sou eu, quando eu estou nesse estado de consciência que eu olho para você e eu me enxergo em você, e eu compreendo por que que você está agindo assim comigo, por que que eu criei essa situação. Eu compreendo o estado de consciência que você está. Eu estou enxergando a realidade, o pano de fundo, eu estou enxergando a causa. Não tem por que eu me ofender. A ofensa só acontece quando não temos compreensão e consciência das coisas. Quanto mais consciência, menos medo, menos ofensa, menos culpa. Percebe? Então, aqui você não se sente mais separado do outro. Acaba essa ilusão do outro e eu. E a gente entra num fluxo de amor, de estado de amor igual por tudo e por todos, porque eu estou me olhando, eu me amo. Percebe? Eu me vejo ali. Como que eu não vou amar o outro? Como que eu não vou querer o bem do outro se o outro sou eu? Se eu fizer mal para ele, eu vou estar fazendo mal para mim. Percebe? É esse nível de consciência que a gente ainda não consegue conceber. A gente não consegue conceber. A gente não consegue entender que o outro é uma imagem refletida de mim. E aí a gente fica preso no samsara do segundo chakra. A gente fica buscando amar segundo os nossos interesses, segundo as nossas expectativas. A gente quer controlar as nossas relações, a gente quer manipular, a gente quer dizer o que o outro tem que ser, porque se ele não for daquele jeito, eu não vou te amar. A gente quer controlar como ele pensa, como ele age. A gente acha que a gente tem o poder de mudar o outro. Eu vou mudar meu marido. A gente não muda ninguém. A gente não está conseguindo nem mudar a gente. A gente não pode mudar ninguém. A única mudança que nós podemos fazer somos nós em nós. É percorrer esse caminho interno. Percebe? Chegar aqui nesse quarto degrau é você ter tato na vida. Você ter senso, você ser sensível. Você ir para o verdadeiro sentir, de sentir no corpo, tato. Não é emoção, é sentir, de sentimento, de estado de ser, de sentir no corpo. É você entrar em tão profunda conexão com o teu corpo que você sente cada parte do teu corpo acontecendo. Isso é o sentir. Percebe? E como aqui é ar, a gente precisa respirar muito. E olha que lindo isso. Uma coisa que a gente pode começar a fazer para ir para esse espaço de ação desinteressada e entrar nesse fluxo da quarta densidade do coração, é a gente respirar muito e respirar mais. E a respiração é um grande presente que nos foi dado pelo Criador, né? O prana é o próprio Criador, a gente inspira e expira o Criador, que nos ensina o soltar, o desapegar. A gente puxa o ar e a gente solta o ar na certeza
que a hora que eu puxar, vai ter ar de novo para mim disponível. Percebe? Levem isso para a vida. É isso que a gente tem que fazer com tudo na vida, em todas as nossas ações. Não ter medo de devolver, de doar. Exala, exala tudo, solta todo o seu ar e puxa de novo. É um fluxo. A quarta dimensão, ela vai fazer uma inversão do teu fluxo. Então você estava acostumado a ficar no triângulo inferior, no teu inferno, no mundo invertido, ou seja, você cria um vórtice de energia no teu umbigo que você quer puxar tudo para você. Puxa, puxa, puxa. É interesse, é tudo para você, para você, para você, para você. Só importa você, 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 você. Chega no quarto, ele inverte isso. Você começa um processo de despertar tão lindo, de reconhecimento tão lindo de quem você é, que você transborda. Você não quer mais puxar, você se sente tão grato e você compreende. Isso é o perdão. Não é esse negócio de ficar julgando quem tá certo ou quem tá errado. Você sai do julgamento, porque você vê que não tem certo e errado. São as histórias que o Criador escolheu experimentar. E tá tudo certo. Percebe? Então você começa a transbordar. Esse doar é esse transbordar. E você solta, você transborda como exalação. Na certeza de que nada vai te faltar. Porque tem mais outros seres transbordando aí, tem o próprio Criador transbordando, a gente não recebe do Criador. A natureza, a Terra está dando em abundância, a gente não recebe. Não é falta de ter fontes doadoras. É falta da gente saber, né, se conectar com a fonte e ser a fonte. Quando a gente chega aqui, a gente passa a ser uma fonte de doação. A gente inverte o fluxo. E a gente, na Kabbalah eles falam muito, né? A gente começa a abrir o ponto do coração, que é o caminho de encontro com Deus. E o teu cardíaco é a morada da alma. Quando a Kundalini chega aqui, ela chega na morada dela. E aqui, quando você chega aqui, você se rende, porque é muito divino. E você chora e você agradece. O Arreguru, que a gente diz em Kundalini Yoga. É muito lindo, é uma experiência maravilhosa. Vocês precisam ter essa experiência. Vocês precisam trazer Kundalini para o cardíaco pelo menos uma vez na vida. E eu espero que vocês façam o método e vocês tragam e vocês sustentem aí. E que vocês não parem aí. Percebe? Então a gente precisa estar nesse estado de sair do nosso umbigo e ir para o coração. E a aceitação é o que tira a gente do samsara, do quarto chakra, para ir para o quinto. A gente aceitar a realidade, as coisas como elas são de verdade, enxergando a realidade como ela de fato é. O nome desse chakra é Anahata. E se você for traduzir esse nome, ele quer dizer aquele que não é tocado pela dualidade da vida. Aqui acabam-se os julgamentos. Você para de julgar o que é certo e errado, julgar o outro, julgar você, julgar sua história. Você solta, você vira uma fonte de luz, um pilar de luz. Lembra que eu falei no nosso primeiro encontro, da minha experiência? Então, a gente vira um pilar de luz. É aqui, tá? Aqui a gente entra num estado muito profundo de presença, de consciência. E a gente começa o processo de recordar quem nós somos. Recordar. E nós começamos a dar cor para a vida. Mas para isso a gente precisa de uma decisão. A gente precisa fazer uma escolha. E que escolha é essa? Eu vou dar esse salto de fé. Porque agora eu compreendo que tudo sou eu sou tudo, eu já sou e tenho tudo o que preciso. Percebe? Mas para a gente chegar nesse nível de certeza, começamos aqui de baixo. Uma fundação sólida. Nenhuma árvore sobe sem uma boa terra e uma boa raiz. Certo? E quando a gente chega aqui, a gente pode, né, falar que acontece a integração. Então, vamos pensar que esse zero, esse ponto aqui, que é o zero do coração, que é essa consciência do perdão, esse estado de ser neutro, de compreensão profunda. E aqui, ele olha para a dualidade positiva e negativa. Ele olha para as polaridades, porque tudo que existe é positivo e negativo. Existe a dualidade. Até na carga elétrica no nosso corpo existe a dualidade. Ele vai olhar de maneira neutra.
ele não vai se afetar. A gente estando no cardíaco, a dualidade não vai nos afetar. Ele vai começar a funcionar como um pêndulo. Esse pêndulo em nós é a lei do pêndulo, faz com que a gente fique vibrando, ora indo mais tendendo à polaridade negativa das coisas, ora para positiva das coisas. E esse movimento pendular, quanto mais vem para cá, mais vai para lá. E quando a gente chega aqui, esses movimentos que continuam acontecendo dentro de nós na terceira dimensão, segunda dimensão, densidade, aqui são outras. Isso aqui continua acontecendo, começa a se utilizar. Esse movimento continua acontecendo, mas não nos afeta, não nos paralisa, não nos adoece. Você olha e deixa passar. Você deixa passar. Você neutraliza tudo isso. E esse pêndulo, ele vai começar a fazer o quê? Vibrar cada vez mais com menos intensidade para você começar a tua subida e o teu retorno para casa. E aqui o movimento pendular, ele cria justamente o quê? Um triângulo. E esse triângulo, né, é o segredo do retorno ao Pai, do retorno à nossa casa. A gente pode se polarizar extremamente positivo ou extremamente negativo. Então, a gente vem para a densidade mais baixa e a gente deveria voltar aqui pelo meio. Mas o que a gente faz? A gente começa a ficar fazendo esse movimento aqui, ó. Em vez da gente subir, a gente fica oscilando aqui, ó. Tá vendo? O que a gente tem que começar a fazer? A gente tem que começar a oscilar em espiral. E, ó, esse movimento, olha o mouse, ele vai diminuindo, ó, tá vendo, ó? Ele vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. Ah, acontece o quê? A integração, a fusão. E aí você, bum! Cara, é um despertar lindo. Percebe? É incrível isso, não é? E isso é a alquimia que existe dentro de você. E ser alquímico é você ser o mago que você é. Mas para você ser o mago, você precisa entender tudo isso, acessar as técnicas e ferramentas alquímicas para você aplicar no teu corpo, tá? E você precisa entregar, ter constância e determinação. Se você não tiver constância, eu fiz o curso, pratiquei uma vez e não resolveu minha vida. Gente, não é isso que eu estou prometendo, não é isso que eu estou vendendo para vocês. Eu estou vendendo um passo a passo, um método que você vai aplicar todo dia na tua vida, para você chegar onde você quer. E no percurso, você já vai começar a perceber mudanças e a sua vida vai mudando e você continua e você não para. E você vai reprogramar o teu corpo, a tua mente, você vai transmutando o teu ego para você chegar lá. Magia é atrito entre as polaridades. Eu vou pegar aqui um livro que eu vi um termo, eu vi uma definição de magia de Aleister Crowley que eu amei. Peraí. Eu vou ler para vocês. Eu achei incrível, e eu gosto muito, apesar de Aleister Crowley, né, a gente fala muito dele na formação do tarô. Aleister Crowley, ele acabou indo para o lado escuro da força, mas ele foi um grande mago. Ele diz que a ciência, a arte, a magia é a ciência e a arte de ocasionar mudanças em conformidade com a sua vontade. Todo ato intencional é um ato mágico. Olha isso. Incrível, não é? E aí, esse atrito entre as polaridades é que cria esses verdadeiros portais, essas verdadeiras possibilidades da magia acontecer. E esses atritos, eles acontecem nesses fluxos de prana em nós, nesses pontos de conexão e interseção entre as energias fluindo em nós. É aqui que a magia acontece. É aqui que as travas vão sendo destravadas. Olha ali, ó. Tá vendo? Onde eles se encontram. Olha como isso é incrível. Tá? Então, meus amores, aqui tem uma visão dos chakras em 3D para vocês entenderem o que são os chakras numa outra perspectiva. E aqui, a partir daqui, que a gente vai começar a falar da coluna, dos chakras e tudo mais, eu deixo para a nossa próxima aula, tá bom, meus amores? Então, eu acredito que era isso que eu tinha para passar para vocês hoje, né? Qual que é o nosso objetivo aqui, então, no 3P? O nosso objetivo é criar essa fundação, alinhar esses elementos, nutrir essa parte alquímica em nós, aprender a trabalhar com técnicas e ferramentas para fazer essa alquimia,
para a gente trazer essa Kundalini para o quarto chakra, quarto degrau, quarta densidade, certo? Combinado? Mas para isso a gente precisa de constância, perseverança, e se você é uma pessoa que está nessa busca, que está disposta a pagar o preço, disposta a pagar o preço, ou seja, fazer o que precisa ser feito. Gente, não é que vocês vão ter que parar a vida de vocês 2, 3 horas por dia, não é nada disso. Nós temos técnicas aqui de 5, 10, 15 minutos. O próprio EFT associado com 3P é coisa de 3, 5 minutos. Você limpa uma emoção negativa, você limpa um padrão, uma crença, e aí você bota o 3P junto, você já trabalha com contratos na linha espaço-temporal, já vai na raiz da origem daquilo, aquilo não volta a te assombrar mais, porque você não está só passando por aquilo, você está ultrapassando. Ultrapassar um problema é diferente de passar por um problema. Quando você passa por um problema, né, a gente quer passar, a gente quer sobreviver e tal, daqui a pouco ele volta. Você só passou por ele. Quando você ultrapassa, ó, ultrapassar predispõe você passar por cima. Ou seja, você vai passar por cima num novo nível de consciência, você vai compreender aquilo, você vai entender aquilo, aprender aquilo. E quando você ultrapassa uma coisa, né, de subir, fazer essa subida da consciência para ultrapassar algo, você resolve aquilo, aquilo não volta para você naquelas condições. E quanto mais a gente sobe, maiores os nossos desafios. Isso é uma coisa que eu aprendi também com grandes mestres na minha vida, e eu achava que quando as coisas ficavam piores, eu estava evoluindo ou regredindo. E meus mestres disseram: não, Sara, é sinal que você está acessando um poder cada vez maior e as coisas vão também se desafiando, te desafiando mais e mais para você poder exercer esse poder de superar e ultrapassar essas coisas, né? É assim que é a nossa vida. Então, quantas coisas aconteceram conosco que nos machucou, que doeu, que deixou feridas, e a gente aprendeu com tudo aquilo, e de repente, quando aquilo volta num outro nível na nossa vida lá adiante, a gente já sabe lidar com aquilo, aquilo não nos afeta mais. Entende? É a gente galgando essa espiral evolutiva de consciência que não está lá fora. Não é para eu sair da Terra, não é para eu sair do meu corpo. É para a gente honrar esse corpo, essa existência que é material e espiritual ao mesmo tempo, e fazer essa espiral na nossa própria coluna. E subir, o caminho é dentro da gente, o reino é dentro da gente, o caminho é o do meio, dentro da gente. E a entrada, a porta, ela é estreita, porque exige um salto de fé, exige rendição, exige perdão. Esse é o perdão em poder e potência que vocês vão acessar. É vocês acessarem o poder do seu fogo transmutador, de transmutar o teu ego, de te colocar nesse estado de ação no mundo, né, numa ação dármica que a gente fala, para você dar esse salto de fé, para você chegar nessa compreensão. Você chegando nisso, né? Aí vem outros níveis. Como pode melhorar, meus amores? É isso. E eu espero vocês aqui na nossa classe linda, maravilhosa. Gratidão profunda.